Que é família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, Navita Angolo, deputada da bancada parlamentar da UNITA, encosta Carolina Cerqueira e os deputados da bancada parlamentar do MPLA na parede do parlamento após estes terem acusado a oposição de apresentar discursos populistas e promessas vazias. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, meu amigo. Sim, família! Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa o like se não curte, comente bastante, que é bem essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Queria suas opiniões, que isso ajuda bastante, porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos os ladrões que andam a roubar dinheiro público. E o Eri, queria suas opiniões, que é bem essencial. Então, sem mais boas, mais delongas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, em mais uma plenária. Tá entendendo? No parlamento angolano, a deputada Navita Angolo, da bancada parlamentar da UNITA, simplesmente fez o que um deputado normal faz em qualquer democracia mundial. E o ERI é basicamente isso. Tá entendendo? Agora, quem não ficou legal, quem não ficou bom, foram os deputados da UNITA, do MPLA. Eu vou deixar aqui o vídeo para vocês poderem assistir. Vamos lá assistir, por favor. Let's get it. Excelência, Senhora Presidente da Assembleia Nacional, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Ministros, povo angolano, Senhoras e Senhores jornalistas. No próximo domingo, 25 de maio, comemorar-se-á o Dia da África. 62 anos depois da proclamação da Organização da Unidade Africana, OA, hoje União Africana, a África continua com os mesmos problemas. E como dizia o Dr. Savimbi, em julho de 1982, e cito, nós conhecemos exatamente o que é a África atual, que se debate com debilidades das instituições. Países membros da OA não conseguem encontrar soluções para as dificuldades que enfrentam. Acusam os antigos colonialistas, mas o seu problema é a falta de direção. Falta-lhes coragem e, sobretudo, vontade de lutar e de realizar. Citei. Infelizmente, em pleno século XXI, continuamos a assistir uma crise profunda de lideranças africanas que sonham e trabalham para a independência total da África, traduzida não apenas no campo político, mas também na soberania econômica, social, cultural, sem fechar-se ao movimento frenético e incontornável da globalização. O sonho do pan-africanismo de Kwame Nkrumah, Nasser, Senghor e outros esvaneceu-se no firmamento. E hoje a África clama por uma nova visão, uma nova forma de servir os seus países, os seus povos, as suas gentes, com princípios que priorizem a valorização e dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade e justiça social. Em Angola, por exemplo, 50 anos depois do alcance da independência, para festejar a efeméride, o governo vai gastar mais de 20 milhões de dólares em viagens, alojamentos, seguros, prémios, segurança e outras despesas, com o objetivo de distrair o povo com um jogo de futebol entre as seleções de Angola e da Argentina, enquanto milhares de crianças angolanas continuam a morrer todos os dias, vítimas da fome, cólera, malária, desnutrição, falta de água, saneamento básico e higiene. Os adultos também estão a morrer de fome, hipertensão, tumores, malária, doenças respiratórias, cancro e diabetes. Mais de 40% dos adultos morrem de doenças cardiovasculares.
por causa dos corações e vasos sanguíneos sufocados e desgastados pelos problemas da vida e da má governação. O governo vai deitar para os bolsos dos milionários milhões de dólares que fazem falta ao país, quando o mesmo governo não tem dinheiro para combater a cólera, que já provocou mais de 600 óbitos. O mesmo governo não paga desde maio de 2024, há um ano, os empresários, seus fornecedores de bens e serviços, com destaque para as unidades hospitalares em todo o espaço nacional, instituições de ensino e outras. Está ainda com muita disponibilidade financeira de apoiar outros países e instituições internacionais com milhões de dólares, enquanto se instala no país uma crise financeira e social sem precedentes. Quo vadis, África nossa, quo vadis, Angola nossa. Senhora Presidente, o momento em que se discute a Conta Geral do Estado de 2023 é o ideal para refletirmos sobre o balanço econômico e social do país. Uma análise dos principais indicadores macroeconômicos do relatório de fundamentação da mesma permite-nos aferir que os objetivos continuidade do crescimento econômico nacional, gestão prudente das finanças públicas, redução da pobreza e da exclusão social, desoneração dos custos da cadeia de abastecimento e desenvolvimento do capital humano não foram atingidos. A estrutura econômica do país continua a ser limitada em termos de diversificação, por causa da sua dependência ao setor petrolífero. O resultado disso é a instabilidade macroeconômica, que trava o crescimento econômico, eleva os níveis da pobreza, eleva o custo de vida das famílias, aumenta a fome e as desigualdades. No ano em análise, de acordo com o relatório do quarto trimestre do INE, a taxa de desemprego atingiu 31,9%, correspondente a mais de 5 milhões de cidadãos da população ativa, colocando Angola como o terceiro país de África, dos 115 países estudados, com a taxa de desemprego mais elevada, de acordo com dados do FMI. Em termos de execução de despesas por setores de atividades, mais uma vez verificou-se a inversão de prioridades, com os setores produtivo, motor do crescimento econômico, criação de emprego, produtividade e competitividade, e o setor social, impulsionador da formação do capital humano para a melhoria do índice de desenvolvimento humano, a merecerem baixas taxas de execução financeira relativamente aos setores não produtivos. Este facto é mais notável ainda no um balanço da execução dos programas e projetos de investimentos públicos. O balanço social do país é vergonhosamente negativo. A taxa bruta de natalidade situa-se nos 36%, ao passo que a taxa de mortalidade infantil está nos 56%. Não há futuro para cerca de 15 milhões de crianças e jovens entre os 0 e os 14 anos de idade. O índice de dependência dos jovens, segundo o INE, é de 85%, ao passo que o índice de dependência dos 17 milhões de angolanos que constitui a população economicamente ativa é ainda maior, 90%. A falta de água, do saneamento básico e higiene lideram as causas da mortalidade infantil, seguidas por complicações decorrentes de partos prematuros, distúrbios neonatais, infecções respiratórias, diarreia, malária, desnutrição. Desde 2020, o investimento público em infraestruturas de água,
saneamento e higiene têm sido sempre inferiores a 1% do PIB, todos os anos. Isto significa, senhores ministros, que o governo que Vossas Excelências integram tem sido insensível à morte prematura e dolorosa de crianças angolanas menores de 5 anos de idade. Significa que o governo que Vossas Excelências integram está a comprometer seriamente o futuro da nação angolana e a sua independência. Como foi possível chegarmos ao fundo do poço nos últimos 5 anos? Como foi possível chegar ao estado atual de degradação política, econômica e social? Programas não faltam, promessas também não faltam. O que falta é governar com propósito e coração de servir, com empatia e com sensibilidade humana. O que falta é a capacidade de gerar empregos dignos, riqueza, prosperidade e felicidade para a maioria do povo angolano. Não basta olhar para os números executados. É preciso calcular os indicadores de qualidade, aqueles que tocam e impactam a vida das pessoas. Por exemplo, o Programa de Desenvolvimento e Consolidação do Setor de Água teve, em 2025, uma taxa de execução de apenas 6%. O Programa de Proteção e Promoção dos Direitos da Criança teve uma taxa de execução de 0,1%. O Programa de Intensificação da Alfabetização e da Educação de Jovens e Adultos teve uma taxa de execução de 0,0%. O Programa de Combate a Grandes Endemias pela abordagem das determinantes da saúde teve uma taxa de execução de 4,8%. A política de emprego e condições de trabalho, bem como o programa de melhoria da organização das condições de trabalho, tiveram uma taxa de execução de 0,0%. Mas estes são apenas números, senhores deputados. A realidade no terreno é mais dramática. 23 anos depois do fim da guerra, Angola tem apenas 3 médicos por cada 10 mil habitantes e 2 centros médicos por cada 100 mil habitantes. Segundo pesquisas, das crianças entre os 3 e os 5 anos de idade, apenas 25% andam na escola. As crianças que deveriam estar a estudar entre a 7ª e a 9ª classes, apenas 27% estão matriculadas. E destas, mais de metade não têm livros, estudam sem livros. E dos que têm entre 15 e 18 anos de idade, apenas 29% vão à escola, supostamente para estudar matérias da 11ª e 13ª classes. Aí também, mais de metade estuda sem livros e vai à escola com fome. Um número alarmante de crianças está a abandonar as escolas para se dedicar a atividades como garimpo de ouro, agricultura e pasto em fazendas agrícolas. A falta de merenda escolar é apontada como a principal causa deste abandono, forçando os menores a buscar alternativas para ajudar as despesas familiares. Além disso, há famílias desesperadas que atiram os seus filhos menores à prática de trabalho infantil ou à mendicidade. E ainda mais grave, as meninas são atiradas para a prostituição pelas ruas das cidades em todo o país e até nas ruas das cidades da Namíbia. Uma vergonha para Angola. Senhores deputados, já aprovamos várias contas gerais do Estado. Já aprovamos muitas leis, sem resultados tangíveis, sem impactos positivos na vida da maioria das pessoas, das famílias e das empresas. Podemos penalizar as famílias que aceitam os empregos para os menores
em troca de obtenção de renda para fugir à morte lenta? E como penalizar as empresas estrangeiras que exploram e escravizam crianças e adultos angolanos nas suas empresas e fazendas 50 anos depois da independência? Como diz o povo, o país está furado. Os bolsos dos trabalhadores estão furados. E os cofres das empresas também estão furados. Os cofres do Estado também foram furados. Por quem? É a pergunta que fica. As famílias estão desesperadas e as instituições da administração pública do Estado estão completamente descredibilizadas, pois o Executivo está sem soluções, está esgotado, está cansado. A crise social é maior que a crise financeira e esta é maior que a crise institucional. E ela deve ser ultrapassada com urgência nas suas múltiplas dimensões, como uma questão de segurança e emergência nacional. Não temos dúvidas de que esta crise social, resultante principalmente das políticas públicas erradas e prioridades invertidas que o governo e a sua insensibilidade humana poderiam ter mitigado com a concretização da descentralização político-administrativa prevista na Constituição, ou seja, com a implementação efetiva das autarquias. Eu repito, não nos restam dúvidas de que esta crise, resultante principalmente das políticas públicas erradas e prioridades invertidas de quem governa e da sua insensibilidade humana, poderia ser mitigada com a concretização e descentralização político-administrativa prevista na Constituição, ou seja, com a implementação efetiva das autarquias locais. São os governos territoriais mais pequenos que vão governar o país real. Não vão depender mais do Presidente da República, titular do Poder Executivo. Nem serão obrigados a adjudicar contratos públicos às empresas dos ministros, dos governadores e seus compadres. Serão mesmo autônomos, aprovarão os seus programas, arrecadarão receitas próprias e prestarão contas ao povo nos próprios municípios. E não terão receio de serem fiscalizados, como acontece com o Executivo Central atual, que foge da fiscalização como o diabo foge da cruz. Angolanas e angolanos, é neste quadro de plena descentralização política e administrativa que os problemas da água, saneamento básico, higiene, saúde e educação serão resolvidos com eficácia, eficiência, transparência e melhor controlo. No campo político da atualidade, durante o último trimestre do ano em curso, o regime capturou o Estado, manifestou por 3 vezes o seu desrespeito frontal aos direitos e liberdades fundamentais dos angolanos, à soberania popular e à Constituição da República. Primeiro, por apresentar propostas de alteração do pacote legislativo eleitoral que ameaçam o exercício livre e justo do direito ao sufrágio universal, a transparência, a integridade e a credibilidade das eleições. Segundo, por impedir a realização de um debate público sobre as referidas propostas, promovido pela Ordem dos Advogados de Angola. O regime utilizou para o efeito 3 juízes que subverteram os poderes conferidos pela Constituição para servir os ditames da autocracia. O dinheiro do povo que está à guarda do governo não serve para coartar direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. Gostaríamos de realçar aqui, desta tribuna, em nome do povo que representamos,
o nosso repúdio àquela agressão frontal aos direitos fundamentais dos angolanos, um crime de violação da Constituição que atenta gravemente contra o Estado democrático de direito e contra o regular funcionamento dos tribunais da República. Terceiro, na província do Bengo, a governadora provincial orientou a dispersão pela polícia de uma vigília pacífica realizada no âmbito das festividades do Dia do Deputado do Grupo Parlamentar da UNITA, cujo balanço foi de 22 feridos, estando um deles entre a vida e a morte, num total desrespeito aos direitos humanos, à Constituição e da lei. Como foi possível chegar até este ponto de degradação do Estado de Direito? No Estado de Direito em que o essencial são os direitos das pessoas. 50 anos de independência nacional deveriam ser 50 anos de democracia, de boa governação, de justiça social, de justiça econômica, de desenvolvimento sustentável, de transformação industrial, tecnológica e inovação, prosperidade, dignidade e felicidade. Senhora Presidente, os angolanos estão cansados de sofrer e sabem o que precisam de fazer para acabar com o sofrimento. Os angolanos querem mudar de vida, eleger um novo governo que o povo acredita e confia que vai governar melhor. E se este não o fizer, os angolanos também irão mudar tal governo, porque o direito de governar Angola pertence ao povo angolano e não aos governos a que o povo delega tais poderes por períodos de 5 anos. Aqueles que governam em nome do povo não podem utilizar os poderes delegados para subverter a vontade do povo, nem para utilizar os recursos públicos para embriagar o povo com maratonas, festanças opulentas, jogos e outras alienações que em nada contribuem para reduzir a mortalidade infantil e erradicar a fome, a miséria. Pode retomar o seu assento, senhora deputada. Convido agora o presidente do Grupo Parlamentar do MPLA, deputado Joaquim do Rei Júnior, para a sua declaração política. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, senhoras deputadas, senhores deputados, muito digno Ministro de Estado e demais auxiliares do titular do Poder Executivo, povo angolano. Se há condição que nos une nessa casa, é que, independentemente das nossas convicções, credos ou referências políticas, temos o privilégio de viver em democracia. Uma democracia em permanente construção. Um sistema que nos garante direitos, mas que também exige de nós responsabilidades. Uma das maiores conquistas da civilização moderna foi justamente a criação de instituições sólidas, onde as divergências podem ser debatidas, as políticas podem ser formuladas e os conflitos podem e devem ser resolvidos por meio do diálogo e não do confronto. No entanto, há aqueles que, ao invés de promoverem o fortalecimento das instituições, preferem enfraquecê-las. Há partidos e lideranças que fogem ao debate honesto no Parlamento
e nos espaços legítimos de decisão e optam pelo caminho fácil do populismo, da desinformação e do ataque sistemático às instituições. Eles não querem convencer pela razão, querem vencer pelo caos. Trocam factos por palavras de ordem simplistas, espalham mentiras como se fossem verdades e alimentam o descrédito contra a classe política da qual fazem parte, contra o Parlamento onde têm assento, contra os tribunais, contra a imprensa, contra tudo que não se curva aos seus interesses imediatos. Não apresentam soluções concretas para a resolução dos problemas do país, apenas promessas vazias. Não debatem ideias, apenas difamam adversários. E quando perdem nas urnas ou nas votações, em vez de aceitarem pacificamente o resultado, preferem incendiar as ruas e semear a desordem. Isso não é política, é desrespeito. Desrespeito pela democracia, desrespeito pelo Estado de Direito e desrespeito pelo povo que nos elegeu. Quando transferirmos discussões complexas para foros impróprios, corremos o risco de substituir a razão pela emoção, o debate pela gritaria, a negociação pelo iminente conflito. Nas instituições há regras, há prazos e há respeito de procedimentos. Fora deles, pode prevalecer a lei do mais barulhento, do mais radical, do mais intolerante, onde a razão se cala e o extremismo não se abala. Se quisermos proteger e reforçar a nossa democracia e as suas instituições, que muito sangue, suor e lágrimas custaram aos angolanos, esse não é, seguramente, o caminho a seguir. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, senhoras e senhores deputados, angolanas e angolanos. Aqui nesta sala do plenário da Assembleia Nacional, já ouvimos inúmeros apelos ao sentido de se preservar a respeitabilidade do Parlamento enquanto Casa da Democracia. Ouvimos essa chamada de atenção, quer da parte de Sua Excelência Presidente da Assembleia Nacional, quer da parte do grupo parlamentar do MPLA, quer da parte do grupo parlamentar do maior partido da oposição. A verdade, porém, é que, não obstante as sucessivas advertências no sentido de se garantir a honorabilidade deste hemiciclo, têm sido recorrentes atitudes negativas da parte de determinados deputados, de total afronta à honra desta casa. Uma democracia não se constrói com arruaças. O tempo e a história provaram a todos nós que é pela via do diálogo que devemos resolver as nossas diferenças políticas. É constrangedor e envergonha-nos a todos repetidas atitudes de confrontação verbal, num tom e linguagem nada adequados para quem exerce
um mandato de representação popular que não significa mandato de representação populista. Essas atitudes que a miúdo assistimos nessa casa revelam a ausência de sentido de Estado em determinados políticos, muitos dos quais jovens políticos que têm replicado os erros que as organizações a que pertencem cometeram no passado. A ausência de sentido de Estado desqualifica-nos quando pretendemos ser poder. Por mais força que se tenha, por mais alto que se fale ou se grite, por mais confusão que se faça, se não se tem sentido de Estado, dificilmente se deixa de ser oposição. É isso o que a história nos ensina. Do nosso lado, uma coisa vos garantimos. Para esta bancada e para o nosso glorioso MPLA, a democracia será sempre um valor maior, inestimável e insubstituível, pelo qual lutaremos e o qual defenderemos com todas as nossas forças perante qualquer forma de ataque. Povo angolano, nesta sessão plenária temos em pauta a apreciação do projeto de resolução que aprova a Conta Geral do Estado referente ao exercício financeiro 2023. É mais um ato que se enquadra no domínio do controlo e fiscalização às ações do Executivo pela Assembleia. Não é demais referir que a Conta Geral do Estado é o principal documento de prestação de contas do Estado elaborado pelo Executivo. Este documento agrega um conjunto de demonstrações financeiras, documentos de natureza contabilística, orçamental e financeira, correspondentes aos atos de gestão orçamental, financeira, patrimonial e operacional, e a guarda de bens e valores públicos que compreende as contas de todos os órgãos da administração central e local dos Estados e dos serviços, institutos públicos e fundos autônomos, bem como da segurança social e dos órgãos de soberania. A Conta Geral do Estado aqui apresentada demonstra avanços metodológicos e técnicos significativos em comparação aos anos anteriores, conforme destacado no parecer e nas recomendações do Tribunal de Contas. É inegável que, há mais de 10 anos, a elaboração deste documento vem evoluindo substancialmente, garantindo maior rigor, transparência e regularidade na prestação de contas da gestão pública e da utilização dos recursos públicos. Em linhas gerais, a conta incorpora as principais recomendações relativas a 2021 e 2022, emitidas tanto pela Assembleia Nacional quanto pelo Tribunal de Contas, refletindo uma melhoria contínua dos aspectos estabelecidos na Lei do Orçamento Geral do Estado. No entanto, persistem lacunas contábeis que precisam de ser corrigidas nos próximos exercícios. Não obstante as condições desafiantes enfrentadas pela autoridade fiscal, devido às vulnerabilidades existentes associadas ao alto endividamento público, ao baixo crescimento econômico
e ao custo crescente do financiamento, a Conta Geral do Estado, referente ao exercício financeiro de 2023, registra uma discreta recuperação da atividade produtiva, aliada a um nível satisfatório de execução orçamental. Esses fatores reforçam a expectativa de tempos melhores para a economia angolana e para o seu valoroso povo, não obstante os desafios vários que se avizinham decorrentes da conjuntura econômica mundial. O grupo parlamentar do MPLA entende que muito tem sido feito, apesar das limitações que enfrentamos como nação. Neste momento, o desafio é fazer mais e melhor. Neste sentido, exortamos o Executivo a continuar e a intensificar as ações que visam garantir uma gestão financeira rigorosa, eliminando o desperdício de recursos e combatendo implacavelmente a corrupção. Um governo não se mede apenas pelos recursos que mobiliza, mas pela eficiência com que os aplica e pela transparência com que presta contas à sociedade. A eficiência só se alcança quando os agentes da administração pública estão devidamente preparados, atualizados e comprometidos com os princípios da boa governação. A execução orçamental não é um mero trâmite burocrático, é sim a materialização das políticas públicas que impactam diretamente na vida dos cidadãos. Por outro lado, de nada adianta executar bem o Orçamento Geral do Estado se não comunicarmos com clareza onde, como e porquê que os recursos financeiros foram aplicados. A prestação de contas não deve ser vista como uma simples formalidade, mas sim como um dever ético e legal perante os cidadãos e um verdadeiro pacto com a sociedade em geral. Neste exercício que se pretende seja de contínuo aperfeiçoamento, apelamos para que possamos juntos prosseguir com a edificação de uma administração pública mais ágil e de maior proximidade ao cidadão. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, dignos deputados, povo angolano. O Estado tem um papel fundamental na garantia do bem-estar social e no desenvolvimento econômico sustentável de qualquer nação. A partir de amanhã, iniciaremos a apreciação e discussão do que designamos pacote legislativo tributário. É um conjunto de diplomas inseridos nas medidas de reforma tributária que constam do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, que visam corrigir as distorções existentes no sistema tributário, potenciar a arrecadação de receitas não petrolíferas e garantir a justiça fiscal aos cidadãos e às empresas. Precisamos de continuar a olhar com particular interesse para as empresas e para as dificuldades que atualmente enfrentam, principalmente as micro, pequenas e médias empresas, que são o motor da nossa economia. Excelência Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, senhoras deputadas, debatamos os assuntos do país com paixão, mas dentro das regras do jogo democrático. Levemos as nossas demandas aos representantes eleitos, aos órgãos competentes, aos espaços de deliberação. Só assim
construiremos soluções que beneficiam todos os angolanos, independentemente da sua origem, do seu credo religioso, da sua condição social ou da sua filiação partidária. O futuro do nosso país não se decidirá no calor das ruas, mas na serenidade do seu povo e na robustez das suas instituições. Que tenhamos a sabedoria para entender esta diferença e a coragem de defender a democracia onde ela verdadeiramente se fortalece, no diálogo institucional, no respeito pelas leis e na vontade de construir juntos um amanhã melhor. Isto é a responsabilidade de todos nós. A democracia representativa tem lugar para todos. Saibamos, para bem do nosso povo, continuar a construir e a consolidar as suas instituições e a reforçar a voz dos nossos concidadãos. Nós, os deputados eleitos pelo MPLA, faremos isso todos os dias. Este povo angolano é o nosso compromisso. Viva Angola, viva os angolanos, viva a democracia. Muito obrigado. Senhores deputados,